Nós estamos muito felizes de participar desse momento aqui como entidade representativa dos concurseiros. Eu creio que esse momento é o auge de todo esse movimento, né, em prol do concurso público. Realmente é necessária, urgente, a aprovação de uma lei que regulamente os concursos públicos. A nossa entidade, ela representa mais de 10 mil pessoas espalhadas pelo país. Somos a maior entidade representativa de concurseiros e por isso agradecemos ao senador, porque, de fato, temos legitimidade aqui para a representação dos concurseiros. Agradeço ao senador Hollenberg pelo convite e por ter aberto as portas do seu gabinete desde o final de 2011, quando o senador assumiu a relatoria do PLS 74, e nós já temos tido acesso a ele, à sua assessoria, e isso tem sido muito bom. Nós estamos muito satisfeitos, em particular, eu que sou eleitor de Brasília, e sabendo que boa parte dos jovens de Brasília fazem concursos públicos, eu me sinto muito feliz e satisfeito em saber que um representante de Brasília está levando adiante a causa dos concursos públicos. Eu gostaria de registrar aqui a participação do presidente anterior da Andacom, professor Luciano Oliveira. O professor Luciano tem trabalhado incansavelmente pela regulamentação dos concursos públicos. Incansavelmente. Ele pesquisa e conhece profundamente a prática dos concursos públicos. Eu não poderia aqui deixar de fazer esse registro. Nós agradecemos a participação do Luciano em todo esse processo. Eu trago uma notícia muito importante que tem a ver com algo que o Dr. William Douglas já falou, a respeito da necessidade de aprovarmos uma emenda à Constituição para que a União possa estabelecer normas gerais que sejam válidas para todos os entes federativos. Nós, da Andacom, protocolamos na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado uma sugestão de PEC. Essa proposta já tem relator, o senador Gin Agello, e eu aproveito aqui o momento para pedir apoio aos demais senadores, de modo que nós consigamos ter o quórum para a sugestão da PEC, que seria de um terço dos senadores. Mas, frente à quantidade de fraudes e de problemas que têm acontecido, principalmente nos municípios e nos estados, é necessário que a União aprove essa norma. Não dá, esses outros entes já se revelaram incapazes de corrigir esses problemas que têm acontecido. Destaco principalmente a questão dos municípios, que está em uma situação calamitosa. Senador Rodrigo Hollenberg, nós buscamos opiniões, desde quando fomos convidados para essa audiência, nós buscamos opiniões dos nossos associados e de outros concurseiros e recebemos centenas de sugestões para o projeto de lei que está em discussão. E eu gostaria de trazer aqui, já coloquei à sua disposição o documento que relata todas essas sugestões. As senhoras e senhores presentes aqui também tiveram acesso a esse documento. E isso aqui, eu não diria que... o que a gente pretende é levantar alguns debates e não simplesmente propor o que já se pratica. Eu acho que a lei tem que inovar. E esse é um papel nosso aqui. Então, no primeiro ponto, a gente tentou agrupar aqui as propostas de acordo com temas mais específicos. De fato, é necessário que haja um planejamento maior dos concursos públicos. Nós sugerimos um cronograma anual para a realização de concursos públicos. Ora, se o Poder Executivo tem que aprovar as autorizações para a contratação de servidores, por que não já publicar e planejar direitinho a realização dos concursos? Por que deixar os cargos, as vagas surgirem, até que chega aquela situação, uma situação problemática, e sim você vai fazer pressão política para que o Ministério libere? Por que a gente não pode ter um planejamento com maior antecedência? Então, isso também é muito bom, porque às vezes a pessoa é formada em uma determinada área, mas ela não sabe quando vai haver concurso para aquela área dela, né?
Então, ela acaba desviando o seu foco, né? É um camarada que é formado em geografia, mas que, de repente, trabalha com direito, outro que é formado em direito, mas trabalha com meio ambiente, porque, às vezes, a pessoa não tem a expectativa de que, no ano que vem, haverá um concurso que me interessa, que está dentro da minha área. Então, isso tem sido muito ruim para as pessoas que fazem concursos públicos. Uma reclamação muito intensa, que nós temos recebido assim, inúmeros contatos, quanto ao agendamento de provas em datas que já foram utilizadas por outros concursos, principalmente grandes concursos, né? Isso está acontecendo atualmente, e volta e meia nós percebemos esse tipo de coisa. Tem um grande concurso em uma data e um outro órgão também marca naquela mesma data o concurso. Me parece... para o concurseiro é muito melhor que as datas sejam diferentes, na medida do possível, claro, né? Mas me parece estranho também, porque até para a administração e para as bancas seria mais interessante, porque haveria um número de inscrições maior. Quanto à acessibilidade aos cargos dos empregos públicos, eu gostaria de reforçar aqui, nós recebemos centenas e centenas de mensagens falando dessa questão do cadastro de reserva, de concurso exclusivamente para o cadastro de reserva. Nós somos contra concurso exclusivamente para o cadastro de reserva. Mas não adianta nada estabelecer essa regra na norma, na lei, se não houver uma vedação daquilo que a gente está chamando de oferta simbólica de vagas. Foi aquilo que o senhor já colocou em sua fala. Então, o órgão tem 20 vagas. E aí ele abre o concurso para preencher uma vaga. É cadastro de reserva? É exclusivo para cadastro de reserva? Não, ele atende a esse quesito do cadastro de reserva. Mas ele tem muito mais vagas para serem preenchidas. E aí o que normalmente a gente observa, o William já pontuou, é que no prazo de validade, um número muito maior de pessoas acabam sendo chamadas. Isso muitas vezes acontece para que a boca miúda, algumas pessoas sejam informadas, olha, esse concurso aí está anunciado que é uma vaga só, duas, mas pode ter certeza que vão chamar muito mais. Esse tipo de coisa acontece. Então, a gente propõe, inclusive, um percentual mínimo do número de vagas existentes naquele momento, para que conste no edital. Esse percentual seria de 30%, é a nossa proposta. Então, por exemplo, se há 10 vagas naquele cargo, naquele determinado órgão, então, pelo menos 3 vagas constariam do edital. Um outro ponto que tem sido muito citado pelos concurseiros é a questão de indicação da bibliografia. Há uma necessidade urgente de que a bibliografia seja indicada. Nós propomos também o estabelecimento de cronograma para todas as fases do concurso, inclusive homologação e nomeação. Quem já fez concurso sabe o quanto é angustiante esperar um resultado do concurso. Eu já recebi um resultado de concurso no dia 30 de dezembro, 11 horas da noite. Gente, é torturante, é quase que desumano. Então, por que não estabelecer em edital os prazos direitinho? Lógico, se o prazo não puder ser cumprido, que se avise com antecedência, né? Isso aí, deve haver essa abertura. Mas a gente precisa ter um cronograma. O concurso público ele é realmente muito angustiante. Quem passa pelo processo sabe como é que é isso. Então, a gente precisa ter essa previsão de cronograma nos editais. Defendemos a publicação do edital com 90 dias de antecedência em relação à prova objetiva. 60 dias a gente acha pouco, 120 a gente já acha muito. 90 dias, na nossa opinião, é o tempo ideal. Recebemos algumas sugestões também que diziam respeito à divulgação dos locais de prova com antecedência. Às vezes, os locais de prova são divulgados muito em cima da hora e a pessoa não tem tempo de ver questão de passagem aérea, de hotel, etc. Alguns editais não prevêem a possibilidade de impugnação do edital. E isso, para nós, é um absurdo. O edital deveria prever essa possibilidade de impugnação em um determinado prazo. Inscrição. A gente propõe que, havendo suspensão, cancelamento ou anulação do concurso, a inscrição deve ser devolvida ao candidato. E a gente propõe também um limite para a taxa de inscrição de 1% da remuneração inicial do cargo. Uma coisa importante duas coisas importantes que a gente vai falar aqui.
Uma diz respeito à divulgação dos nomes dos integrantes das bancas examinadoras. Nós precisamos saber quem são os integrantes das bancas examinadoras. Até porque, para que seja possível o controle quanto à qualificação técnica desses integrantes. E também o controle quanto ao eventual parentesco com candidatos que estejam fazendo a prova. E, portanto, o nome dos candidatos também precisa ser divulgado amplamente, né? Então, essa é uma proposta nossa. Senador, aqui tem um ponto aqui que é difícil de falar sobre isso, mas eu acho que o momento é agora, a gente tem que aproveitar. A minha esposa, ela é deficiente física e concorre a vagas como deficiente física. E ela, de fato, tem um acesso muito dificultado ao mercado de trabalho. Eu poderia citar aqui N razões. Então, eu sou uma pessoa interessada na causa dos deficientes físicos, mas o que a gente tem visto na prática, senador, é que muitas pessoas com deficiências que não causam nenhuma dificuldade de acesso ao mercado de trabalho estão postulando cargo público na condição de deficiente. A gente precisa estabelecer critérios mais sérios, mais rígidos, para não permitir que isso aconteça. Eu poderia citar casos aqui, mas assim, isso o tempo inteiro está acontecendo. E acaba que aquela pessoa que realmente é deficiente, ela acaba sendo excluída do processo. Uma sugestão que eu trouxe aqui, achei bastante interessante, é a questão havendo solicitação de candidato cego, que seja obrigatória a utilização de software ledor, né? Se ele solicitou, que seja dada essa possibilidade a ele. Em relação ao ambiente de prova, a gente precisa de um ambiente que tenha um conforto mínimo, instalações necessárias. É preciso que se proíba a cobrança de doutrina minoritária, isolada ou jurisprudência não pacífica. Muitos candidatos trouxeram a nós a questão do uso de relógios, porque às vezes a pessoa fica perdida durante a prova, às vezes o fiscal ali não consegue colocar o negócio direito, a marcação, e a pessoa está fazendo a prova ali e não consegue saber quantas horas já passou a prova. Então, uma sugestão é que a própria banca colocasse na sala, no recinto de prova, um relógio, né, que pudesse ser visto por todos. Em alguns casos, os candidatos têm sido impedidos de levar o caderno de prova. Nós somos contrários a isso. Nós temos observado também, senador, um certo abuso quanto às cobranças das questões pertinentes a atualidades e conhecimentos gerais. Às vezes, as questões não têm nada a ver com o exercício do cargo, não têm a mínima relevância e elas acabam entrando nas provas. Isso, na nossa opinião, é um absurdo, né? Houve, recentemente, no concurso do Senado, uma questão que cobrava alguma coisa sobre um amante do ex-presidente Kennedy. Isso não tem a menor relevância para quem vai trabalhar no Senado. Ainda bem que essa questão foi anulada. Eu falei sobre isso no plenário. Em relação às provas discursivas, nós temos observado critérios muito diferentes entre os examinadores. Então, se um determinado examinador corrige a prova de um grupo, a gente tem observado que as notas têm sido diferentes, as pessoas têm conseguido identificar isso. Então, é preciso que a nossa proposta é que pelo menos 2 examinadores corrijam a prova discursiva e que a nota seja a média dessas 2 provas, dessas 2 avaliações. O conteúdo programático ele deve ser pertinente às atividades do cargo. Isso é um ponto que a gente tem observado também, que a maioria, em boa parte dos concursos, sempre há algumas disciplinas que não têm nada a ver, não são necessárias para o exercício do cargo. Senador, nós temos aqui várias sugestões ainda, não vai dar para falar sobre tudo, questão dos recursos. Às vezes os candidatos não têm espaço para interpor recurso. Tem acontecido, a prova é realizada em Brasília, o candidato tem que sair do seu estado para vir a Brasília para ter vista pessoal da prova, quando isso poderia ser feito pela internet. Isso nos parece um absurdo. Essa questão dos recursos tem que ser bem tratada na nossa lei dos concursos, porque tem sido um ponto bastante criticado, a prática atual tem sido bastante criticada.
Senador, essas eram as considerações que eu tinha a fazer. Elas estão por completo aqui no nosso documento. Nós agradecemos mais uma vez aí a possibilidade de participar dessa audiência pública.